pensa que são soldados americanos. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles e a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles e a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas
mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles. E a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ele do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles. E a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ele do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles. E a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ele do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens?
Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles e a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles e a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero militar americano. E o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. Heloísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? Já o general Mackenzie disse que essas aeronaves jamais serão usadas, não poderão voar nunca mais. A imagem é muito impressionante porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos. Eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros e também 100 veículos que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os talibãs já têm, do equipamento militar que eles conseguiram das Forças Armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles e a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Eu volto com você. Nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. Vocês estão vendo ali do lado de um helicóptero